Olá, estamos iniciando mais um Canção Nova Notícia Internacional e hoje o programa é especial. Vamos acompanhar algumas matérias da Semana Santa e da Páscoa. A anteceder a missa da Ceia do Senhor, o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, presidiu o lava-pés a 12 pessoas que representaram os 12 apóstolos. Assim se comemorou o que fez Jesus e se atualizou a sua lição deixada para nós. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Ao terminar este rito, seguiu-se a missa da Ceia do Senhor. Na hora do Glória, ao som do belo coro da Sé, os acólitos percorreram toda a igreja tocando sinos em sinal de louvor a Deus. Durante a homilia, o senhor bispo Dom Jorge fez uma reflexão sobre o texto retirado do Evangelho de São João. Jesus levantou-se da mesa, tomou a toalha e lavou os pés uns dos outros. É chegada a hora de nos levantarmos da mesa, que sacia as nossas devoções particulares, e partirmos, do modo mais consciente, ao encontro da Palavra de Deus na sua integridade, para, numa liberdade interior radical, aderirmos a um projeto de vida que nos ultrapassa e transcende. Para além de alguns momentos devocionais diferentes de outros lugares, aqui em Braga a celebração tem um grande diferencial na fé do povo português, porque aqui se diz ser o berço do cristianismo em Portugal. Os arcebispos de Braga, com a sua influência junto do Papa, fizeram que o rei Dom Afonso Henriques fosse designado rei de Portugal pelo Papa, o que quer dizer que há aqui depois toda uma ligação muito profunda e sem dúvida nenhuma que a nacionalidade portuguesa deve-se também à influência e ao trabalho dos arcebispos de Braga. Terminada a missa, a Assembleia cantou a hora das vésperas, enquanto o Cristo vivo presente na hóstia consagrada foi conduzido em procissão pelas naves da catedral para um lugar de adoração, onde permanecerá até ser dali retirado, também processionalmente no dia seguinte para o sepulcro. A celebração da Paixão e Morte do Senhor em Braga teve lugar na Sé Catedral, num clima fúnebre com pouca luz, onde as luzes da catedral foram todas apagadas. Ficaram acesas somente a do altar, para que as pessoas pudessem vivenciar mais a espiritualidade própria dessa celebração. Foi presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, e por alguns sacerdotes diocesanos. A adoração da cruz foi feita pelo bispo de uma forma típica, onde foi aberto um pano em frente ao crucificado, antes de cada vez que era retirado o pano preto. Logo em seguida, houve a comunhão eucarística, as hóstias que foram consagradas na missa de ontem, pois nesse dia não se celebra a Santa Missa em lugar algum do mundo. Depois da comunhão, houve o canto das vésperas. Dentro da celebração, dos pontos marcantes foi a procissão teofórica, um costume de Jerusalém trazido pelo convento de Vilar dos Frades. Essa procissão foi abolida no século XVII, mas manteve-se até os dias de hoje na Catedral Bracarense. Ela teve início com o Santíssimo Sacramento, que é colocado dentro de um esquife, coberto de um pano preto, e foi levado pelas naves da catedral. Os acompanhantes estavam com o rosto coberto em sinal de luto e arrependimento pelos seus pecados, inclusive alguns sacerdotes. Algumas senhoras cantaram em latim uma lamúria pelos seus pecados. No fim da procissão, o Santíssimo Sacramento foi deposto em lugar próprio para a veneração dos fiéis. Um silêncio cobriu a noite de sexta-feira a cidade de Braga. A passagem da procissão do enterro do Senhor nas principais ruas da cidade, naquela que é a mais emblemática procissão da Semana Santa de Braga. Ao juntar ao silêncio quase sepulcral, interrompido pelo arrastar lento e pesaroso de bandeiras, estandartes, cruzes e ramos de palmeira. Um sentimento de luto e pesar inundou os milhares de pessoas que assistiram à procissão que comemora as últimas horas densas e intensas da vida de Cristo. Grande parte dos membros da procissão foram de cabeça coberta. Também os muitos figurados que compõem os quadros bíblicos ligados às últimas horas da vida de Cristo ostentaram véus escuros. O esquife foi transportado pelos seminaristas e ladeado pelas lanternas e por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.
Logo atrás deste, o coro gregoriano de Braga, que cantava em latim o lamento: Ai, ai meu Senhor, ai nosso Salvador. Em atitude de veneração, mereceram também as imagens de Nossa Senhora das Dores, assim como a relíquia do Santo Lenho, levado pelo arcebispo de Braga, Dom Jorge Urtiga, que presidiu a procissão. Os bracarenses e muitos turistas, principalmente espanhóis, marcaram presença em massa nas principais ruas da cidade. A vigília pascal teve início na entrada da catedral, onde o bispo acendeu o círio pascal como sinal da luz de Cristo, que entra no meio de nós. E logo em seguida foram lidas 9 leituras, sendo o Glória entoado entre elas, onde os sinos tocaram na catedral e lá fora os fogos de artifício, proclamando a ressurreição de Cristo. Durante a celebração da vigília, houve o batizado de algumas crianças que, a partir daquele momento, fizeram parte do corpo místico de Cristo, a Igreja. O círio pascal foi apagado e aceso por 3 vezes, como sinal da nossa fé, que por vezes diminui e até se apaga, mas que é preciso mantê-la sempre acesa dentro de nós. Nesta vigília pascal, algo que ainda se conserva do rito bracarense é a procissão da ressurreição, onde o celebrante passa por toda a catedral com o Santíssimo Sacramento ao som do Regina Coeli, uma homenagem a Nossa Senhora, que de Nossa Senhora das Dores passa a se chamar Nossa Senhora da Alegria. O domingo da ressurreição foi celebrado também na Sé Catedral de Braga e foi presidido pelo Dom Jorge Urtiga, arcebispo de Braga, que em sua homilia ressaltou que nós cristãos devemos ser as testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado, ser luz do mundo e fermento na massa. Uma tradição que ainda se mantém viva em alguns lugares de Portugal e também em Braga é a visita pascal, onde após a Santa Missa, pessoas vão de casa em casa com a cruz de Cristo, proclamando que Ele está vivo, ressuscitou. Chegamos ao fim de mais uma edição do Canção Nova Notícia Internacional. Mais informações, aceda ao nosso blog, blog.cançãonova.com/ação. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.